Hoje Mais uma vamos falar live. sobre imagens. Uhum. Vamos lá, vamos bater um papo sobre imagens, sobre nossas reações inconscientes. Sejam bem-vindas, todos que estão chegando. A partir dessa semana, nós estamos na disciplina de iniciar a fazer nossas lives semanais. E vai ser inicialmente algumas vezes à tarde, outras de manhã, mas vai ficar disponível 24 horas. E nós vamos falar um pouco sobre o que é que gera nossas repetições inconscientes, né? O que gera nossas imagens. Seja bem-vindo, Olá, Raul. Raul. Então, vou começar falando um pouquinho aqui sobre as nossas construções e vivências conscientes e inconscientes, né? As imagens, né, segundo o guia do PEFO, é um conteúdo bastante importante, é um conceito bastante importante para a compreensão de todo o material, né, do que o PEFOR traz. Porque é uma das informações principais na qual a gente vai se debruçar, né, nas nossas auto-reflexões, nas nossas meditações, para que a gente compreenda as situações e as vivências que temos em nossa vida, né? Sejam todos bem-vindos, quem está chegando. Nós estamos conversando um pouco sobre nossas imagens, né? E nossas imagens que são produzidas, né, por nossa personalidade, pelas impressões de tudo que a gente vai vivendo na nossa vida. E que vivemos principalmente na nossa infância, né? Então, através dessas impressões que a gente vai criando inconscientemente, que a gente, na grande maioria, a gente criou, né, na nossa infância, vão ficando impressões, né, imagens no nosso inconsciente que fazem com que a gente reaja, a gente sinta e pense de forma, vamos dizer assim, enquadrada dentro de uma caixinha. E a partir do momento que a gente começa a ter consciência dessas imagens, nos ajuda a gente perceber essas repetições que acontecem na nossa vida, né? E aí a gente pode estar usando essas repetições para poder estar identificando a imagem, que é um processo, né? Para a gente conseguir identificar uma imagem que foi impressa no nosso inconsciente na nossa infância, a gente precisa de tempo, né? Não é nada muito rápido nem muito cartesiano. Bem-vindo, bem-vindo a todos. Então, para que a gente possa olhar para essas imagens, né, a gente possa sentir elas, poder deixar que elas cheguem mais próximo da nossa consciência, é muito interessante que a gente passe a investigar essas repetições que acontecem na nossa vida e que muitas vezes nos surpreende, né? Nos surpreende com a chegada de formas diferentes, em situações diferentes, de algo que é repetido, que a gente sente que é uma repetição. Então, quando a gente vai para esse ponto onde dentro da gente a gente sente que é uma repetição, é muito importante a gente dar mais um passo e investigar. Né? Investigar o que é que a gente está sentindo naquele momento, qual é a nossa reação interna, como que a gente pensou diante daquela ação, daquela atitude naquele momento, porque tudo isso faz com que a gente crie uma energia ao nosso redor que
atrai, né, essa repetição para que a gente possa aprender dentro do nosso ciclo de aprendizado. Bem-vinda, Exatamente. Érica. Como o Suiane vem falando, né, a gente está aqui conversando sobre as imagens, né, sobre o que significam imagens, como lidamos com elas, o que podemos fazer e o que precisamos fazer em relação a elas, né? Então, complementando o que Suiane falou, né, quando criança, nós vivenciamos uma série de experiências com o nosso ambiente ao nosso redor, com as pessoas que estão à nossa volta, e muitas vezes essas vivências são difíceis para aquela criança naquela idade, né, naquele momento. E aí, como a criança, quando muito pequena, não tem muitas ferramentas, né, para lidar com as situações complicadas que ela se depara, ela cria mecanismos de defesa, né? Algumas reações, e essas reações elas ficam cristalizadas na nossa memória corporal, na nossa memória inconsciente, como uma resposta adequada para situações de perigo, de possível ameaça. Então, o Peffer, né, chama essas reações cristalizadas de imagens. E muitas vezes essas imagens, né, essas reações, elas estão associadas a respostas emocionais, a respostas mentais, né, ideias que eu tenho sobre aquela situação, emoções que surgem a partir daquela situação. E aí, ao longo da nossa vida, mesmo após a gente crescer, a gente vai repetindo, né, diversas situações que nos lembram aquela situação inicial, né, aquele primeiro contato de pseudo-ameaça, de possível ameaça, que a gente reagiu e se defendeu. E aí, o Peffer nos convida a ir fazendo uma investigação pessoal para que a gente identifique que respostas automáticas são essas, né? E que a gente, à medida que a gente vai experienciando elas novamente, a gente possa ir descobrindo qual a origem, né? Isso. E é muito interessante a gente entender que muitas dessas imagens elas foram criadas quando a gente era criança e de uma forma que a gente chama de imagem errônea, né? Porque a criança não tinha como interpretar, muitas vezes não dava nem conta de tudo aquilo que ela estava vivendo, como o Davi estava comentando, e aí imprimiu um sentimento, né, diante de uma vivência, né, muitas vezes de forma generalista, né, e não de uma forma mais perceptiva. E isso vai, conforme os anos vão se passando, né, na vida da gente, essas imagens elas vão se afundando no inconsciente e vão ficando cada vez menos perceptíveis, né, na nossa consciência. A gente só consegue percebê-las a partir dessas repetições de ações, né, ou de situações em que a gente vive. E aí, a partir daí, a gente vai começando a entender. Né? Então, existem algumas coisas que são bem interessantes da gente estar observando, que são as falhas, que são difíceis de serem superadas. Né? Então, assim, momentos onde você vê que você tem muita dificuldade de dar um passo diante de uma certa situação. Então, isso é importante, você parar e tentar perceber em que ponto, né, você está congelado, para que você comece a perceber se existe algo que você viveu atrás, né, na sua infância, que possa estar gerando aquela reação que hoje, porventura, dentro da sua consciência adulta, você não necessariamente precisaria agir daquela forma.
né? Isso é um dos pontos que são interessantes, né? Certas repetições de certos incidentes que são totalmente inconscientes, né? E que você atrai na sua vida. Então, isso é importante a gente também perceber, né? Observar certas faltas, né? Que a gente sente falta como se tivesse um vazio, e nem sempre é uma realidade diante do que você realmente vive, né? Investigar um pouco mais isso. Isso. Fábio, eu não sei muito bem o conceito de imprints para eu ter certeza de que são a mesma coisa, né? Depois a gente pode conversar um pouco e aí você me fala sobre isso e aí a gente tira essa dúvida. E a Mas gente vai isso, disponibilizar. Ele perguntou também, Davi, se a gente ia disponibilizar a live no YouTube. Vai. As lives vão ficar disponíveis no YouTube, tanto no meu, né, Suiane Siqueira, como no do Davi, Davi Sampaio. A gente vai estar começando a colocar lá, inclusive a anterior, que a gente já fez, também vai ser disponibilizada lá. isso. E aí trazendo mais alguns elementos, né, a respeito das imagens, o que o Pafford nos convida a perceber é que a vida, né, é um fluxo contínuo e de que a gente pode se conectar a cada situação e a cada momento com o que existe no presente. O que que aquele momento está me dizendo agora, né? E aí muitas vezes o fato da gente ter pensamentos fixos, né, pensamentos rígidos ou emoções cristalizadas, impede que eu entre em contato com a realidade do momento presente. Então, sempre que eu me deparo com alguma situação e que diante daquela situação me surgem muitos pensamentos já conhecidos, já recorrentes a respeito daquela situação, ali é um indício de que existe uma imagem, porque aí eu não estou fluindo com o que a situação, que aquela experiência está me trazendo. E sim, eu estou me conectando com algo meu do passado, né? Com algo que está cristalizado a partir de uma outra experiência que já aconteceu e que já não está mais presente, né? Isso no que diz respeito aos pensamentos e também no que diz respeito às emoções. E aí, como para o conhecimento do Pafford, né, os pensamentos, eles criam a nossa realidade e as emoções também criam a nossa realidade, se a gente tem pensamentos, né, e emoções cristalizadas, a gente fica o tempo inteiro revolvendo, né, um fluxo ligado a algo do passado. E aí o momento presente ele se perde, né? E aí a gente acaba tendo que trazer uma nova experiência relacionada àquela situação do passado para que a gente consiga soltá-la em algum momento e a partir desse processo de ir soltando, né, as imagens que nós temos, nós vamos conseguir estar cada vez mais completamente presentes no momento, né, que a gente está. Isso é muito importante também a questão da gente olhar para isso que o Davi está falando, né? E entender onde é o denominador comum entre essas coisas todas que a gente está conversando, né? Dentro das ações, dos pensamentos, dos sentimentos, das recorrências, né? De repetições inconscientes que a gente atrai, que a gente vivencia e que percebe que tem associações, né? Mesmo sendo com pessoas distintas ou situações distintas. E a gente começar a olhar esse denominador comum para que a gente possa estar conseguindo cada vez mais identificar a imagem. E entendendo que esse processo é um processo que é de uma certa forma longo. A gente tem que investigar durante um tempo para que a gente possa conseguir fazer essas identificações. Né? Não é nada mágico, né, de apertar um botão e entender no primeiro mergulho, na primeira meditação.
mas a gente vai juntando as pecinhas, como se fosse montando um quebra-cabeça, e vai percebendo tanto as nossas ações, como o que vai acontecendo no nosso interno e no nosso externo, né? E isso vai ajudando a gente a entender melhor e fluir presente, no momento do agora, como o Davi estava falando, e não vivendo só as lembranças do passado. E essas dimensões é que ajudam a gente a aceitar, né? Esses passos que são necessários a gente dar, acolher isso e fazer isso de uma forma leve, para que seja bem construtivo e seja feito uma base. Isso. E como o Suiane estava falando, né? Esse processo de descobrir onde estamos presos ao passado, né, é um processo gradual, né? E uma das ferramentas fundamentais, né, do PEFOR são as revisões diárias. E aí, através dessa ferramenta, a gente vai todo dia fazendo registro daquelas experiências que nos aconteceram e que nos suscitaram alguma dificuldade, algum desafio. E aos poucos, nesse processo de registrar, a gente vai se dando conta das repetições e dos padrões que ali existem. E aí, percebendo esses padrões, é onde a gente consegue identificar que imagens são essas. E aí, à medida que a gente vai identificando aquilo que acontece, a gente vai descobrindo o porquê que aquilo está ali presente, a gente acolhe o aprendizado que aquela situação trouxe, agradece e segue em frente, né? Liberando, né, aquela imagem, aquela questão do passado. É muito interessante que quando a gente aceita, né, esse momento que a gente está vivendo, acolhe, e que realmente solta, né, a gente está, na realidade, acolhendo com humildade, né, aquele momento de transição, né, que pode ser de um pouco de tristeza ou não, mas a gente ter consciência que é um momento de transição. E não é um momento eterno, é só de percepção do que está acontecendo naquele momento. E que a gente não precisa ficar pregado naquele momento. A gente pode olhar que aquilo ali existe também, que é uma parte nossa, mas não é a nossa totalidade. Né? Que muitas vezes o que tem acontecido com algumas pessoas que entram dentro de processo de depressão é porque elas se colam nessa parte, como se aquilo fosse ela totalmente só aquilo, e não é. A gente só aquela é uma parte nossa. Então existe todo um outro olhar de possibilidades que estão acontecendo na nossa vida no agora, que a gente pode olhar também para essas outras coisas naquele mesmo momento. Fica aí uma reflexão nesse aspecto. Sim. E um ponto importante, né, que o PEFOR, nesse trabalho, né, de, digamos assim, ferramentas, como a revisão diária, a meditação. Um outro elemento importante é o que a gente pode chamar de testemunha, né? Que seria outra pessoa, outras pessoas, né? O grupo de estudo, os grupos de formação, o atendimento individual. É muito importante que a gente tenha um interlocutor para que a gente possa nos perceber com mais clareza. À medida que a gente vai compartilhando, né, as experiências que nós vivenciamos, esse compartilhar nos ajuda a perceber diferentes facetas do que nos acontece, assim como a outra pessoa, que muitas vezes tem um olhar externo daquilo que a gente está compartilhando, pode nos ajudar a clarear o que nos acontece. Não só do ponto de vista mental, de uma explicação, mas do acolher, né? O fato de ter uma outra pessoa ali acolhendo aquela experiência que nós compartilhamos nos permite acessar novas compreensões, né? Então, nesse percurso, há um convite
a que ele seja feito, né, em parceria, né? E para isso a gente pode pedir ajuda, né? Seja a ajuda de uma outra pessoa, de alguém que está perto, de alguém que já trilhou o PEFOR, que conhece esses conceitos, né? Mas também de pedir ajuda a Deus e que o melhor aconteça e que através desse pedido de ajuda a gente possa encontrar na materialidade, né, a melhor forma de solucionar ou de vivenciar aquilo que nós precisamos. É isso aí. É muito importante botar essas ferramentas em prática, né? E não queiram fazer todas ao mesmo tempo, mas façam alguma delas, né? Sintam no coração qual é a que hoje toca você mais, né? E faça o movimento, dê o primeiro passo, né? Muitas vezes é importante que a gente dê esse primeiro passo, que a gente possa fazer um pouco cada dia e com consistência e persistência, para que a gente possa ir crescendo diante daquilo que a gente está se propondo a olhar. E é assim que a gente vai, dentro desse processo de autoconhecimento, podendo criar bases sólidas, né? Criar bases em cima de algum do conhecimento que você vai trazendo de dentro de você, sem sem achar que vai ser num instalado de dedo, né? E sim vai ser num processo, vai ser gradual, como o Davi falou, né? Então, assim, muitas vezes esse momento de percepção de si mesmo, que a revisão diária traz, né? Onde você vai, se senta um momento e pode escrever ou até só pensar nos momentos que você viveu no seu dia, né? E ver quais foram as suas reações, quais foram os seus sentimentos naquele momento, isso já traz maior consciência daquele momento que foi vivido. E o fato de você estar olhando para aquele momento e percebendo o que aconteceu já traz luz, né? Já traz uma percepção e já lhe ajuda a você pensar em como você poderia fazer num outro momento diante da mesma situação. Sim. É um conteúdo muito vasto, porque esse aspecto das imagens, ele tem várias nuances, tem várias sutilezas, né? Como a gente estava comentando, né? São imagens mentais, são imagens emocionais e que se intercalam umas com as outras, formando imagens mais profundas, mais enraizadas e que estão no nosso inconsciente, né? E aí, à medida que a gente vai fazendo esse percurso de ir nos investigando, nos percebendo, esse inconsciente vai vindo à tona e a gente vai se dando conta das nossas reações, das nossas vivências, das nossas conexões com mais clareza, né? Porque aí a gente vai estar cada vez mais presente em nós, percebendo o que que é registro do passado e o que é o momento presente. E aí nós vamos podendo nos conectar com os outros, com a vida, com o nosso fazer, de uma forma muito mais fluida e muito mais leve. É isso aí. Gostaríamos de chamar para que vocês possam curtir, né, nosso Instagram e nosso Facebook, tanto o meu como o do Davi. Nós trabalhamos juntos. Bem-vinda, Maribel. Muito prazer tê-la aqui. E vamos iniciar postando também as nossas lives lá no YouTube. Então, a gente vai criar um canal no YouTube onde vai ter as lives, onde vocês vão poder acessar mesmo depois das 24 horas que vai ficar disponível aqui no Instagram. Tá certo? É isso. Então, eu acho que por hoje é isso, né, Davi? Hum, Na próxima segunda-feira estaremos aqui de novo, né? Observem o Stories, que vamos estar colocando no Stories o horário da live, para quem quiser estar no horário junto conosco, tá bom? Isso. Eu agradeço aqueles que estiveram presentes nesse momento, aqueles que irão ver
em seguida, quando a gente postar. E sejam bem-vindos nesse diálogo que podemos estabelecer, né? Vocês conosco, de nós para vocês, da forma que for melhor para todos. Isso. Sejam sempre bem-vindos e tragam perguntas. Em breve vamos fazer alguns movimentos no Stories. Um grande abraço a todos, de coração para coração.